Bom dia, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Eu sou o professor Edgar. Então, dando continuidade à série de vídeos, no dia de ontem vocês aprenderam um pouquinho a respeito dos pronomes de tratamento. Eu espero que vocês tenham visualizado o vídeo. Se não, o façam o quanto antes, para que vocês entendam melhor a linha de raciocínio que a gente vai seguir, tá bom? E hoje é a oportunidade de vocês colocarem a mão na massa. Então, colocarem em prática aquilo que vocês viram na teoria. Então, vai ser bom. Para começar, não sei se vocês repararam, mas aquele texto do Pequeno Príncipe, aquele fragmento da história, é um texto que ele foi construído por meio de diálogos. Então, você deve ter reparado isso. Se não, leia o texto de novo na apostila, na página 4. Sempre é uma comunicação, um diálogo entre o príncipe e a raposa e assim por diante. E há também o uso de travessão. E é proposital isso, porque o travessão indica que alguém vai falar. E também no texto a gente repara que existe os verbos descende. O que é isso, professor? Vocês já vão entender. Então, a proposta para vocês agora é organizar um diálogo, assim como aquele texto, e empregar o uso de travessão. E procurar evitar repetições usando os pronomes que nós estudamos, o eu, tu, ela e o você. Então, para te ajudar, você pode dar uma observada como os diálogos foram organizados na página 8 da apostila. Nós temos 3 formas de organização de diálogo na página 8, debaixo do tema texto e construção. Então, você vai ler essas 3 formas, estudar como acontece essa produção de diálogos, e aí depois você mesmo vai produzir um diálogo que pode ser uma conversa sobre amigos, pais, times de futebol, videogames, brincadeiras, etc. Então imagina o seguinte, você conversando com amigos sobre um novo game que vocês estão jogando. Nessa conversa, naturalmente, vocês empregam o diálogo. O que você vai fazer, dependendo da sua escolha de tema de conversa? Você vai colocá-la por escrito. É só isso. É um pouquinho mais difícil, mas nem tanto. Eu vou dar um exemplo para vocês de como vocês podem fazer isso. Então você vai escolher um tema, que pode ser time de futebol, jogos e brincadeiras, e assim vai. Escrever um texto, só que nesse texto você vai ter que empregar a pontuação adequada para organizar a estrutura do diálogo. Então, quando falamos em estrutura adequada, é travessão, parágrafo, talvez uso de 2 pontos. Então, essa é a pontuação adequada. E aí você vai fazer assim, ó. Olha o modelo abaixo, o exemplo. Coloquei meu nome, série sexto ano A, é um exemplo, e aí construí o diálogo dessa forma. Qual é o seu time preferido mesmo? Foi um diálogo que eu inventei, apenas para dar uma ideia para vocês. É uma conversa sobre futebol. Perguntou Eduardo. É o Real Madrid, respondeu Antônio com um tom de indignação. Tu não sabia? Deveria saber? Respondeu Eduardo. É claro que sim. Quantos jogos do Real a gente já viu e torceu juntos? Perguntou Antônio. Ah, desculpa, disse Eduardo. Eu ando um pouco esquecido. Em tom de preocupação, Antônio disse. Está tudo bem? Está sim, respondeu Eduardo. Só estou um pouco preocupado com meu pai. E aqui, com as palavras destacadas, nós temos uma frase do narrador que não está na história.
O pai de Eduardo está internado para fazer uma cirurgia, só para situar quem está lendo. Voltando à conversa. Mas o procedimento não é simples? Perguntou Antônio. É, sim, respondeu Eduardo, mas nunca se sabe. E quanto a Rafaela? Perguntou Antônio. Que tem ela? Perguntou Eduardo com irritação. Eu só perguntei se ela está bem, respondeu Antônio ofendido. E por aí vai. Bom, o que a gente pode perceber neste diálogo que foi construído assim, só para dar uma ideia de como vocês podem produzir um diálogo? Por exemplo, a quem se referem as palavras destacadas eu, tu e ela? Então, se referem a pessoas do discurso. E por que elas são usadas? Qual a função dos pronomes tu, eu? A função é não repetir o que já foi dito. Por isso a importância de usá-los. Aqui nós usamos um pronome chamado tu. Tu não sabia? Que outro pronome eu poderia usar no lugar do tu? Você. Eu poderia tranquilamente substituir tu por você. E na fala do dia a dia? As pessoas onde você mora, elas empregam o pronome tu, você ou ambos? Pense nisso. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês viram a produção de um diálogo, um modelo, e agora vocês vão dar continuação. Como é que vai ser isso? Bom, eu vou enviar para vocês um link desse processador de texto. Como assim? Significa que vocês vão ter acesso à mesma tela que eu tenho. E aí vocês vão poder usá-la para escrever a sua história. Então você vai continuar produzindo o texto, só que eu vou poder ter acesso e você vai poder editá-lo quando achar por bem. Então, por exemplo, suponhamos que o João aqui vai agora fazer o texto dele, ele é do sexto B. Então ele vai digitar aqui João, sexto B, e vai começar a história dele. Quando ele terminar, uma segunda, terceira pessoa vai colocar novamente o nome, a série e continuar também produzir o seu diálogo. Resumindo, ao invés de você fazer no caderno, você vai usar o link que eu vou enviar e vai digitar o seu diálogo neste mesmo processador de texto que vocês estão vendo aqui. Então essa é a atividade de hoje. Basta você clicar no link, eu vou compartilhar esse meu processador de texto e aí você vai digitar a sua história ou o seu diálogo. Você pode usar este modelo aqui na construção como exemplo. Ah, mais um detalhe. Está vendo as palavras em vermelho? Disse, responde, diz. Eles são chamados de verbos dicende. Então, eles são muito usados na construção de diálogo. Perguntar, responder, dizer, suspirar. Então, esses verbos, eles são usados nessas situações. Eles são muito adequados ao uso ou à construção de um diálogo. Então, esses são os verbos dicende que você pode usar também na construção do seu diálogo. Então, é isso, pessoal. Vocês podem fazer atividade. Se tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo. É só seguir a continuação aqui e construir, produzir o seu diálogo, só que você vai produzir no próprio processador de texto que eu estou enviando o link para você trabalhar nele, tá bom? Então, desejo um bom trabalho para vocês, boas atividades, bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.